Oi, gente, tudo bem? Eu tô aparecendo por aqui em formato de vídeo para compartilhar com vocês um pouco sobre a leitura de um livro que eu li ultimamente, que é A Peregrina, e me pediram para fazer uma resenha desse livro. E eu achei algo bom, né? Para quem ainda não leu, que tem curiosidade para ler. A princípio, eu não sabia da existência desse livro, eu só conhecia O Peregrino. E aí eu fui comprar uns livros em uma promoção que estava tendo na Amazon e apareceu a opção de comprar O Peregrino, né? E eu pensava que vinha só o livro do Peregrino, mas aí quando chegou era uma caixinha que vinha os dois, O Peregrino e A Peregrina. Eu mostrei ele nos meus stories no dia que eu recebi. E eu primeiro li O Peregrino, porque eu ainda não tinha lido esse clássico. E depois eu resolvi ler A Peregrina. E eu tava em dúvida se esse livro era uma continuação de O Peregrino ou se era uma versão diferente, uma versão feminina, né? A Peregrina. E pode-se dizer que é os dois, porque é a continuação, né, de Cristiana, que era esposa de Cristão, indo também em peregrinação na caminhada cristã. E ela passa pelos mesmos lugares que Cristão passou, só que ela não passa pelas mesmas coisas que Cristão passou. Então, eu vou fazer essa resenha, quero fazer algo bem curto, bem breve, não dando muito detalhe, mas falando pontos importantes, né, que podem servir ao expor aqui, né, para gerar em vocês um interesse na leitura. O começo no livro, John Bunyan faz uma apologia ao seu livro, igual ele faz em O Peregrino também. E tem uma espécie de introdução lá, em que o eu lírico do livro, ele conta que foi em busca de notícias sobre cristão naquela estrada. E naquela estrada, naquele caminho em busca, ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho em que um homem chamado Sagacidade conta para ele sobre o destino de Cristão e também de Cristiana, esposa de Cristão. O nome dela não era esse, ela recebeu esse nome depois. E ele conta que depois que Cristão partiu para o céu, ela se sentiu muito angustiada e arrependida pelo que ela fez, porque ela rejeitou totalmente Cristão quando ele implorou para ela e para os seus filhos para que seguissem ele, porque a cidade ia ser queimada, a cidade da destruição, né? E ela rejeitou, chamou ele de louco e não se importou. Ela se lamenta muito por isso, ela ora, chega um momento que ela ora, fala com Deus, e num certo momento, uma pessoa chamada Segredo vai ao encontro dela e dá a ela uma carta, que é um convite para que ela e seus filhos seguissem os passos de Cristão para que pudessem chegar até o rei e ao seu marido. Ela então aceita e tem uma certa noite em que ela dorme e é atormentada com sonhos, e ela também pensa que vê dois homens ao redor da sua cama, em pé, olhando para ela e conversando entre si. E ela acorda assustada com aquilo, e no dia seguinte ela conversa com os filhos e decide que todos eles iam seguir em peregrinação como os passos de seu pai. Só que duas vizinhas vão ao encontro dela. Uma chamava-se Timorata e a outra Misericórdia. Timorata, a princípio, ela tentou de todas as formas desencorajar Cristiana, desestimular, e ela considerou Cristiana como louca também. E Misericórdia,
ela resolve acompanhar Cristiana, não com o intuito de se converter, mas porque ela queria fazer companhia para Cristiana. Ela se compadeceu de Cristiana. E o livro ele é dividido em 8 estágios, que são 8 capítulos, e eu vou falar bem superficialmente sobre cada um deles. Ela começa passando pelo pântano do desânimo, onde Cristiana receia ceder, mais misericórdia ajuda ela. Durante todo o percurso, elas passam por lugares em que recebem auxílio, ajuda, como por exemplo quando elas passaram na casa do intérprete, assim como lá em O Peregrino, ele recebe muitas revelações porque o intérprete é o Espírito Santo e ele também dá muitas revelações a elas, revelações essas que ajudariam no percurso que eles estavam seguindo. Eles vão acompanhado de um senhor chamado Senhor Grande Coração, e ele vai basicamente protegendo eles das dificuldades no meio do caminho, e durante todo esse caminho eles passam por etapas. Cristiana passa por todos os caminhos em que Cristão passou, só que não da mesma maneira que ele passou. Por exemplo, ela passa pelo Vale da Humilhação, onde Cristão derrotou Apollyon. E ela não derrota Apollyon. Ele já estava destruído, né, obviamente. Mas ela não tem que travar nenhuma luta. E as lutas, né, como no Vale da Humilhação, eles se sentiram atemorizados por um leão que estava seguindo rumo a eles. Só que o Senhor Grande Coração resistiu e o leão fugiu deles. Então eles não passam por nada assim em que chegam a ponto de morrer, a ceder. Não. Durante todo esse percurso, eles se encontram, na verdade, eles não ela, eles se encontram com outros irmãos em Cristo, como o Senhor Honesto, valente pela verdade, também prestes a cair, que tinha sido muito maltratado durante a passagem em um vale. E também tem Mente Fraca e tantos outros personagens que eles vão conhecendo durante o percurso e seguem com eles até a Cidade Celestial. Durante isso, há partes importantes que eu posso ressaltar aqui, né, que me chamaram a atenção, que foi, por exemplo, quando eles chegaram em uma casa em que tinha moças, né, eles foram lá para se hospedar, em que tinha moças, uma se chamava Piedade, outra se chamava Prudência e outra se chamava Caridade. E essas fizeram catecismos com os filhos de Cristiana. Cristiana tinha 4 filhos, se eu não me engano. Os que eu me lembro é José, Mateus, Tiago e Samuel. E durante a hospedagem na casa do Senhor Vigilante, com essas moças, né? E durante a caminhada, né? Tem outra parte que é importante, que eu achei muito interessante. Foi quando, bem no comecinho, né? Eles estavam passando por uma estrada que tinha 2 muros bem estreitos. E nesses muros morava um senhor maldoso. E nesses muros tinha árvores que davam frutos do pecado. E os filhos de Cristiana comem desse fruto. E Mateus passa mal e ele chega a ponto de quase morrer. Então eles chamaram um doutor chamado Senhor Destreza e ele passou 2 remédios para Mateus. O primeiro era feito de sangue de bode, cinzas de novilha e extrato de sopo, só que não foi muito eficaz para Mateus. E depois ele passa outro, que é a carne e o sangue de Cristo. Só que lá no livro tá em latim, só que eu não sei falar.
que foi eficaz e foi amargo. E o fato interessante é que Mateus pede para Cristiana experimentar desse remédio, ela experimenta e diz que é muito doce. Só que quando Mateus vai tomar um remédio, ele sente que é amargo. E assim ela faz uma reflexão, e ela não diz exatamente como eu vou dizer aqui, mas ela diz que é assim porque os que se negam a ouvir a verdade acaba sendo amarga para eles. Mas aqueles que conhecem o Evangelho, conhecem a verdade, o corpo e o sangue de Cristo se tornam doce para nós, doce como mel para nós. Eles também chegaram à casa de Gaio, onde se hospedaram, e Gaio deu a mão de suas filhas aos filhos de Cristiana, e Mateus se casa com Misericórdia. E chega ao fim do percurso, né? Com todos os que eles tinham encontrado no caminho, de primeira instância, Cristiana é chamada para ir ao céu, e os outros vão progressivamente. Depois vai Valente pela Verdade e os outros que estavam também no caminho. Agora, fazendo minhas considerações, eu não acho que a Peregrina é melhor que o Peregrino, de maneira nenhuma. O Peregrino é bem mais emocionante. A Peregrina, ela passa por aquilo que Cristão passou pela estrada, né? Mas ela não tem aquelas lutas que ele teve, não foi toda aquela emoção, aquele peso. Mas é interessante a gente ler o Peregrino e depois ler a Peregrina, né? Que é o caminho dela para seguir seu marido. E é realmente o coração de uma pessoa arrependida, porque ela se arrependeu da sua incredulidade, se arrependeu de ter tratado daquela maneira cristã, e não só ficou amargurada consigo mesma, se lamentando pelo erro que ela fez, né? Mas ela buscou pela sua salvação. Ela não poderia voltar atrás, ela não teria mais com ela a companhia de Cristão. E ela reconheceu, olhou para si mesma, olhou ao seu redor e reconheceu que aquela cidade seria destruída, que ela necessitava de salvação, e foi em busca de um encontro com Deus. E passando por todas as dificuldades, todos os problemas, ainda assim não desistiu. E ainda mais esse fato que tem no livro A Peregrina, é a companhia de vários irmãos na caminhada, como o Senhor Grande Coração, que acompanhou eles desde o início, Senhor Honesto, Valente pela Verdade, Misericórdia, e assim na nossa caminhada também. Às vezes, precisamos da companhia dos nossos irmãos em Cristo para seguir firme. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu gostei muito do livro, eu indico para quem quiser ler, quem quiser testar essa experiência lendo essa outra obra incrível de John Bunyan, e vocês não vão se arrepender. Espero que quem for ler, né, por meu intermédio, por minha indicação, que seja edificante para a sua vida, assim como o Peregrino tem sido para minha e para de muitas pessoas.